Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora e moro em Portugal há 9 anos. Confesso que eu nem sei exatamente como fazer esse vídeo. Esse com certeza é o vídeo mais íntimo que eu faço aqui no YouTube. E eu resolvi falar de um assunto que tem que ser falado, que é sobre depressão, transtornos mentais, psicológicos, né? E assim, eu pensei muito se eu falava sobre isso aqui, porque quando você posta, né, um vídeo, não tem volta, né? É claro que você pode apagar depois, mas uma pessoa viu e já não tem volta. Então eu pensei muito porque eu não queria fazer um vídeo, não queria falar sobre isso e depois me prejudicar, sabe? Então eu queria que trouxesse assim algum benefício, né, para as pessoas que vissem, né? E não queria que me prejudicasse, sabe? Não sei explicar direito. Então hoje eu vou falar sobre depressão, que é algo que eu enfrento, que eu já enfrentei anteriormente, mas eu vou falar como tudo começou, né? Bom, em 2022 eu fui diagnosticada, né, com depressão na época. Em 2021 minha mãe faleceu, no final de 2021, e 2022 foi um ano assim bem conturbado, né? Por minha mãe ter falecido no final de 2021, 2021 eu não senti assim tanto, sabe? Eu não senti que meu ano foi ruim. Claro que foi ruim porque ela estava mal, mas a gente tinha esperança, né? Eu tinha esperança de que ela fosse ficar bem. Então, 2022 foi realmente um ano de luto, né? E o luto não acaba, né? O luto, eu ainda estou de luto, né? E assim, na época, 2022, eu estava trabalhando full time, estava fazendo estágio também no hospital. Então, era como se eu não tivesse tempo para pensar nisso, sabe? Não tinha tempo, sabe? Eu me ocupei muito, talvez também para não pensar nisso, né? Para não pensar no falecimento da minha mãe, que foi algo que impactou assim muito a minha vida, que ainda impacta, né? Mas a gente com o tempo vai aprendendo a viver com a ausência, né? Mas é algo que fica para sempre, né? Quando você perde uma mãe, fica realmente para sempre. Então, 2022 foi um ano bem difícil para mim, e eu também passei por um burnout no trabalho, né? Eu estava num trabalho que eu não gostava. E chegou assim, no final de 2022, eu não aguentei mais, sabe? Chegou um ponto que eu não aguentei mais, em que eu chorava ao chegar no trabalho, eu chorava ao acordar, sabe? Eu tive bem mal mesmo. Na época eu vi que não estava bem e fui a uma psiquiatra maravilhosa que me ajudou assim muito, 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 muito. Assim, na época eu já fazia, tá, terapia, já fazia consulta de psicologia e ela mesma me auxiliou, né? Disse que era bom procurar um psiquiatra, né? E ela me ajudou assim muito, muito, muito. E eu estava num ponto que eu tive que realmente, né, tomar medicação. A depressão, assim, que é mais leve e tal, e às vezes pode até, o tratamento pode ser até só terapêutico, somente terapia, né, psicoterapia e exercícios físicos, né, alimentação, dá para, né, fazer assim, mas no estado que eu estava, teve que realmente ser com medicação. O início da medicação é bem difícil, né, os efeitos colaterais. Eu não vou falar aqui medicação que eu usei, tá? Não vou falar sobre medicação, sobre nome, dosagem, nada, porque não cabe a mim falar sobre isso, tá? Eu não sou profissional da saúde, não tenho autoridade para falar sobre isso e acho que não se deve falar sobre isso, sobre medicamentos. Uma pessoa que não tem autoridade para falar sobre isso, porque isso pode influenciar outras pessoas, né? Então, eu comecei a tomar medicação e depois de um tempo, assim, notei melhoras, né? Mas quem já tomou medicação, né, sabe que muitas vezes tem que ser ajustado, né? Porque, pronto, o psiquiatra dá aquela dose inicial, né, que é para você ir se acostumando e depois tem que ajustar, às vezes aumentar a dose, às vezes mudar o medicamento, às vezes colocar outro medicamento para potencializar, né, o efeito. Então a gente, né, depois de uns meses, sabe, a gente chegou num remédio, né, que a gente realmente viu que era aquilo, num tratamento que a gente viu que deu certo. E assim eu fiquei, tomei medicação durante 2 anos, acho que 2 anos e meio, né? Na época, assim, que eu estava em tratamento ainda, mas eu já estava, assim, muito bem, já estava totalmente funcional, né, e bem, assim, eu engravidei, né, mas a medicação que eu estava tomando eu poderia tomar grávida, tá, eu me certifiquei disso, então não houve risco nenhum para o bebê, nem nada. E na gravidez, gente, eu fiquei, assim, muito bem, me senti muito bem, eu acho que foi a altura que eu tive melhor, assim, nesses últimos anos. Surpreendentemente, assim, os hormônios não me afetaram negativamente, sabe, nada, eu fiquei muito bem, muito em paz. Também o fato de eu não ter tido, assim, muitos enjoos, assim, só no começo, e ter passado uma gravidez saudável, bem, conseguindo fazer tudo que eu queria,
na medida do possível, né. Eu passei uma gravidez muito saudável, depois meu filho nasceu e eu tive medo, né, de ter, depressão pós-parto, porque quem já tem depressão tem maior probabilidade, né, de ter depressão pós-parto. E eu fiquei com muito medo, mas não tive, assim, tive os baby blues, né, de início, né, os primeiros dias não foram fáceis, mas assim, foi questão de uma semana e as coisas melhoraram e também eu tive um bebê, assim, tive muita sorte do Vicente dormir muito bem, de ser calmo, sabe? Nunca teve, assim, nenhum problema específico, sabe? Então, foi uma bênção mesmo, ele é uma bênção nas nossas vidas. O tempo foi passando, né, depois a minha psiquiatra achou que era bom, né, como eu já estava bem, estava estável, a gente tirou a medicação, é bem aos poucos, tá, o desmame da medicação para não ter risco de recaída e também por conta dos efeitos colaterais que podem dar se você tirar assim a medicação de um dia para o outro, tá? Não é bom, não façam isso, tá? Se querem, se acham que tem que tirar a medicação, se vocês querem, né, deixar de tomar remédio, não façam isso sozinhos, jamais, tá? Jamais, 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 porque não é uma boa ideia. Se para tomar medicação a gente precisa do médico para começar, para retirar também é igual. E assim, eu sei que eu fui uma pessoa muito privilegiada e sou por ter acesso a psiquiatra, né, por não precisar esperar por atendimento no público, né, que é demorado, né, não é fácil. Então assim, logo que eu precisei, eu tive, né, condições de ter uma psiquiatra. E ela foi maravilhosa. E pronto, a gente tirou a medicação, né, eu fiquei bem. E pronto, em 2025 eu mudei de região. Mudei do Algarve, do sul de Portugal, para o norte, aqui para o norte. A gente comprou um apartamento, e a gente mudou para cá. E as coisas estavam indo bem, porque eu estava muito ocupada, né? Quando a cabeça está ocupada, a gente, né, acaba fugindo dos pensamentos. Não sei se eu consigo. Não sei se vocês conseguem entender realmente, né? Ah, mas depois de uns meses aqui, assim, e eu, não tem nada a ver com aqui, tá? Tem a ver mesmo comigo. Mesmo no começo, assim, de 2026, eu notei que eu não estava bem. E foi algo muito aos poucos, sabe, gradual. Não foi assim de um dia para o outro. Não era realmente de chorar. Não era como outra vez, sabe? Não era como aquela depressão que eu tinha tido. Era diferente. Dessa vez eu estava muito ansiosa, também sem perspectiva de acordar e pronto, e não ter vontade de fazer as coisas, sabe? Mas mesmo assim fazer, porque agora é diferente. Da outra vez que eu tive depressão, eu não tinha filhos, então eu podia até me dar ao luxo de atrasar algumas coisas e não fazer. Agora não, eu tenho um filho para cuidar, então as coisas têm que ser feitas, né? E eu notei, sabe, que eu não estava bem e que talvez estivesse voltando, né? A depressão. Mas dessa vez, além da depressão, parecia que eu tinha muita ansiedade também, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, mas não era aquela ansiedade ao longo da minha vida. Eu acho que nunca foi uma ansiedade que me atrapalhou, sabe? Porque a ansiedade em si não é um problema. A ansiedade começa a ser um problema quando começa a atrapalhar a sua vida, né? Quando começa a te dar prejuízos. Estava a me dar prejuízo, sabe? Comecei a ficar com medos de muitas coisas, antecipar situações que às vezes nem aconteciam, sabe? Até em relação ao Vicente, quando ele ficava doente, eu ficava assim, maluca. Eu já, sabe, ele tinha uma febre, eu já ficava ansiosa e eu praticamente ficava doente junto com ele, sabe? Enfim, entre outras coisas que não cabe aqui dizer, né? Não vou dizer tudo também, né? E assim, dessa vez foi difícil aceitar que eu não estava bem de novo, porque não era a primeira vez e também porque dessa vez não tinha um motivo específico, sabe? Daquela vez a minha mãe tinha falecido, eu estava com problemas no trabalho, também tive problemas familiares, saí de casa, então eu tinha motivos, né, para falar, não estou bem, sabe? E dessa vez eu não tinha, porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, tinha um filho saudável, lindo, maravilhoso, tenho um companheiro maravilhoso também, tenho tudo que a gente precisa, sabe? Não falta nada pra gente. Então foi difícil aceitar, sabe? Foi muito difícil, porque eu falava pra mim mesma, não, não tem motivo pra isso, sabe? Não, não tem, deve ser só uma fase, sabe? É o que eu falava pra mim, isso é só uma fase. E eu decidi, assim, começar também exercício físico mesmo, começar a me inscrever no ginásio, na academia, eu me inscrevi na academia. Já é comprovado, né, que o exercício físico ajuda muito nos transtornos mentais, né, no nosso emocional. Ele ajuda muito em tudo, gente, tanto pro físico quanto pro mental, né? E eu comecei naquela tentativa de vou melhorar com o exercício físico, né? Eu vou melhorar. Minha alimentação já era boa, tá? Eu como às vezes algumas besteiras, mas no geral eu como muito bem, a gente se alimenta assim muito bem. Mas começou também a afetar assim o meu sono, sabe? E quando eu começo a ter um padrão de sono diferente, eu vejo que, né,
É que assim, a depressão nunca se manifesta assim só de uma forma, né? Se manifesta em várias áreas da nossa vida, né? Nunca vai ser só uma área que vai ser prejudicada, né? A depressão nunca vai afetar só o seu trabalho, nunca vai afetar só a sua família, sabe? Normalmente vai afetar tudo, né? Porque é você que não está bem, você está em tudo isso. E meu sono, assim, comecei a demorar muito para dormir. E normalmente, assim, eu sou uma pessoa realmente que demora para dormir, mas era uma coisa que realmente eu estava com insônia. Mas eu comecei, né? Fiz exercício físico, né? Comecei a tentar realmente melhorar por mim mesma, sabe? E não ajudou, sabe? Não ajudou. Pelo contrário, eu só estava piorando. Então, foi difícil, sabe? Foi uma fase assim de negação que eu tive, realmente foi porque eu não queria voltar a tomar remédio, sabe? E não há problema nenhum nisso, tá, gente? Isso era só uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu não queria voltar a não estar bem, eu não queria. Porque tomar remédio tinha um significado, né? Tinha um significado de que eu não estava bem. O remédio salva vidas, o remédio, a medicação, em casos que precisa, ele realmente muitas vezes salva a pessoa, tá? Então, se o seu médico receitou o remédio, diz que é preciso você tomar remédio, então tome, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o antidepressivo, ansiolítico não vicia, tá? Não cria dependência, né? Há remédios sim para a mente, né, que criam dependência, mas esses remédios não criam, tá? O antidepressivo, ansiolítico, tá? Não cria uma dependência no cérebro. Mas pronto, eu cheguei num ponto que estava afetando realmente tudo, sabe? A minha família, estava afetando a forma que eu estava levando a minha maternidade, que eu estava levando meu relacionamento, a mim mesma, sabe? E eu vi que realmente era hora de pedir ajuda novamente. Mas dessa vez eu não consegui falar com a mesma psiquiatra, porque ela atende só presencial e eu já moro muito longe, né, de onde ela atende, né? Eu fui à procura de outro profissional e eu encontrei um profissional também muito bom. Eu voltei a tomar medicação há o quê? Um mês e meio, talvez, um mês e meio, né? E já estou melhor, posso dizer que estou melhor, tá? Isso é um processo, né? Porque, como eu falei, muitas vezes tem que ajustar a medicação, né? E tal. Eu tenho uma consulta de reavaliação brevemente, né? Nos próximos dias. Porque normalmente no começo do tratamento você, né, tem que ter consultas mais frequentemente para ver isso, né? Para ver como é que tá, né? Se você tá melhor, né? O médico realmente avaliar se é preciso fazer algum ajuste, se é preciso trocar medicação, né? O que é preciso fazer, né? Se está a ter algum efeito colateral, né? Que você não goste, né? Então é isso, mas no geral, assim, eu melhorei, tá? Eu saí daquele fundo do poço que eu tava. Foi realmente difícil, sabe, gente, aceitar que eu precisava de ajuda, porque na minha cabeça eu pensava, não, eu tenho tudo, eu não preciso, eu não tenho por que eu estar assim, sabe? Eu tenho tudo, não tem por que eu não estar bem, né? Quando tem algo que acontece muito ruim, a gente aceita ajuda mais fácil, né? Eu, pelo menos. Mas quando não acontece nada específico, parece que eu tô sendo injusta, sabe? Que eu tô sendo ingrata, né? Eu me senti assim, me senti ingrata. Eu tô sendo ingrata com o que eu tenho, né? Porque era pra eu estar bem. Com tudo que eu tenho era pra eu estar bem, né? Mas não é assim, né, gente? Ah, esses transtornos realmente mexem, né, com a química do cérebro, né? Então a gente não consegue, né, ter controle realmente, não é simplesmente mudar um hábito, né? Claro, uma mudança de hábitos pode fazer com que o tratamento seja mais eficaz, porque mesmo que seu médico receite remédio, não é só o remédio que vai te fazer ficar bem, tá? Você realmente tem que mudar seus hábitos, tá? Dormir bem, ter uma boa alimentação, praticar exercício físico, né? Ter hobbies, né? Ter coisas que você faça que te faça sentir bem, né? Porque muitas vezes quando a gente tá assim mal, a gente se afasta, né? Das coisas que a gente gostava de fazer, né? Eu acho que muitas pessoas deixam de procurar ajuda porque por medo do julgamento alheio, sabe? Por medo do que a família vai pensar, do que os amigos vão pensar, se souberem, né? E a pessoa às vezes até procura ajuda, mas não fala pra ninguém. Porque por mais que se fale mais ultimamente sobre isso, ainda é um tabu, muitas vezes, né? Porque não é uma coisa assim que, como um problema físico, né? Do tipo, você sai e você tá com o braço quebrado. E as pessoas veem que você tá com o braço quebrado e te perguntam como é que você tá, você tá doendo, né? E quando você tá assim, né? Quando é o seu mental que não está bom, você muitas vezes sai na rua e as pessoas não sabem, assim, às vezes a pessoa pergunta, né, se tá tudo bem, você fala que sim, porque você às vezes nem sabe como começar, né, um assunto, né? Ninguém fala, não, eu não tô bem, eu tô com depressão, sabe? Não é comum as pessoas falarem isso, né? Então faz muito sentido, né, o que eu ouvi uma vez até uma pessoa falar que foi em relação à depressão, né? Que é, eu queria que sangrasse para as pessoas saberem que tá doendo. Faz muito sentido, gente, faz muito sentido. Porque há pessoas que banalizam, né, isso e não dão importância para isso.
porque não está sangrando, porque não é um machucado, né, visível, né. Eu acho muito importante quem está passando por isso, tá, pensar que eu não sou assim, eu estou assim, tá. Eu não sou minha depressão, eu não sou triste, eu não sou depressiva. Eu estou assim, no momento, né, eu estou. E a gente procura ajuda para melhorar. É muito importante também que você procure ajuda, psicológica, né, psicoterapia, né, porque a gente tem que colocar para fora, né, e colocar para fora, assim, com um profissional é diferente, né, porque o profissional vai, né, te dar meios, né, ali, né, vai saber o que falar, né, vai te dar meios para você saber lidar com seus sentimentos, né, então é muito importante. Mas também é importante você falar com as pessoas que estão à sua volta, com o seu círculo de amizade, com a sua família, com o seu companheiro, falar que você não tá bem, pra pessoa até pra pessoa entender, né, por que que você tá assim, porque ninguém merece passar por isso sozinho, gente, ninguém merece, tá. Ninguém merece ter que esconder isso, tá, você não merece, não faça isso com você. Se você tá passando por uma fase assim, se sinta abraçado, tá, você não tá sozinho, há muitas pessoas que passam por isso. E uma das coisas que me fez ter coragem de gravar esse vídeo, foi porque eu sigo uma mulher aqui no YouTube, né, a Laura alguma coisa, não sei, ela é do Brasil. E ela é gerente, né, de um restaurante, aliás, o restaurante é da família dela, é um bom restaurante, né, lá em São Paulo. E ela trabalha no restaurante, ela também trabalha aqui nas redes sociais, tem muitos inscritos no canal dela. E ela fala muito sobre maquiagem também, né? Então esse sempre foi o tema, né, que ela falou. E ela fez um vídeo sobre a depressão dela. E assim, a gente vê realmente que depressão não tem cara, porque quando eu acompanhava ela, eu não fazia ideia, né? Porque não tá na cara, né, que a pessoa tem depressão, né? Ainda mais quando a pessoa se mostra assim, né, gosta de se maquiar e gosta de se arrumar, né, porque muita gente ainda acha que a pessoa que tem depressão, ela tá sempre desarrumada, tá sempre triste, tá sempre sem tomar banho, né, e pode realmente acontecer, há casos assim, eu sei, mas é mais difícil as pessoas identificarem quando a pessoa está visivelmente bem. Depois que eu vi aquele vídeo, eu pensei: "Caramba", sabe, foi muito bom ver aquilo, foi muito bom ver ela falando sobre aquilo, foi muito importante ela falar sobre aquilo, sabe. Eu agradeço muito, porque me fez ver que realmente, a gente às vezes acompanha as pessoas e às vezes convive com a pessoa e a gente não faz ideia que ela não tá bem. Então por isso que a gente se sente sozinho, porque a gente parece que é só a gente que tá passando por isso mesmo. Por as pessoas não falarem sobre isso, muito, parece que é só a gente que tá passando. E quando as pessoas começam a falar, a gente vê que realmente não, a gente não tá sozinho. Isso é comum, isso pode acontecer, isso está acontecendo comigo. Não é porque eu tô sendo castigado, não é nada disso. Então é isso, eu espero que esse vídeo também tenha um impacto em você positivo. Eu espero que você procure ajuda se você estiver precisando, tá? Não hesite em pedir ajuda. Se você não consegue ainda pedir ajuda profissional, fale com as pessoas à sua volta. Fale que você não tá bem, fale que você precisa de ajuda, sabe? Nem que seja para você receber um colo, receber um carinho, receber uma palavra de compreensão, né, das pessoas. Eu sei que não é fácil se abrir assim, eu sei. Tanto que não foi fácil fazer esse vídeo, não foi nada fácil. E eu nem sei se, olha, eu nem sei se eu vou postar ele agora. Então, não sei, gente. Não é fácil se abrir assim, sabe? Porque a gente abre uma parte muito vulnerável nossa, né? E a gente deixa as pessoas acessarem uma parte muito íntima nossa também, né? Acho que meu medo era que as pessoas me vissem de forma diferente, me vissem como fraca e, enfim, as inseguranças, né, que batem, né, na gente. Mas você estar passando por isso não te faz ser fraco, tá? E pedir ajuda é um ato de coragem. Hoje eu vejo que eu sou corajosa, eu fui muito corajosa de pedir ajuda nas 2 vezes que eu precisei. Se você tiver algum comentário, né, alguma palavra de apoio a quem está passando por isso, deixa aí nos comentários. E eu posso até fazer um vídeo sobre o que tem me ajudado, né, a passar por esse processo que eu tenho feito, né, hábitos, né, que eu mudei, porque a gente sempre tem que mudar alguma coisa, né, que como eu falei, não é só a medicação, né. Porque se você não tá bem, você provavelmente tem que mudar alguns hábitos na sua vida. Então é isso, gente. Se esse vídeo ajudou, nem que seja uma pessoa, pra mim já é o suficiente pra ter valido a pena postar ele, sabe? Bom, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!